tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara e hoje eu vim trazer o primeiro conteúdo mesmo do canal Um Novo Sim, Reescrevendo o Amor com Cristo. A gente já trouxe aqui, né, 2 vídeos explicando um pouquinho do motivo da gente criar esse canal e começar a trazer conteúdo aqui para vocês. Então, sem mais demoras, o vídeo de hoje eu quis trazer o primeiro tópico do que nós vamos começar a trabalhar aqui no YouTube. Só que, antes de começar, gostaria de falar para vocês que nós temos também o Instagram, certo? Aqui o YouTube e também o TikTok, certo? Então, temos aí essas redes que estão todas envolvidas nesse projeto. Vamos lá. O primeiro tópico do nosso canal é: qual o propósito do seu casamento? Você sabe? Você já parou para se perguntar qual é o propósito do meu casamento? Porque às vezes, pessoal, por mais que possa parecer óbvio, né? E muitas vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser entendido. Às vezes a gente passa anos vivendo uma relação por viver, por várias outras razões, mas sem ir ao cerne da questão. Qual é o propósito do meu relacionamento? Então, eu trouxe hoje aqui, eu vou precisar ficar olhando aqui, que é onde eu fiz a pesquisa, certo? Então, eu tô com a palavra minha e eu trouxe aqui para vocês, hoje eu gostaria de ler Gênesis, nós vamos começar com Gênesis 1:27. Então, vamos lá, Gênesis 1:27 diz assim, pra gente ter a base, tá? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui deu início, certo? Passando aqui, nós vamos para Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Grave isso aí, viu? Dos 18, pessoal, nós vamos para o 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Por isso, preste bem atenção, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, base bíblica, essa daqui. Então, eu quis trazer para vocês. Quando Deus criou, né? Gênesis 1:27. E depois, quando Deus criou o homem, depois quando Deus criou a mulher, certo? O que vem fora disso não é o que nós acreditamos, tudo bem? Então, nós acreditamos na palavra. Então, nós temos aqui a base da palavra. Então, agora vamos para as anotações que a gente fez. Certo? Vamos falar hoje sobre propósito do seu casamento, do nosso casamento, do meu casamento, do seu, enfim. Propósito do casamento. Porque tem, gente. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tá em todo lugar, ele sabe de tudo. Então, assim, ele não vai, numa questão tão especial, importante, que ele se alegra tanto, que é a formação de uma família, não ter um propósito. E aí, para isso, eu também procurei lá e trouxe aqui para vocês, né, o significado da palavra propósito. E quer dizer, aquilo que se busca, alcança, objetivo, finalidade, intuito. Ou seja, o que a gente busca com o casamento? Vou deixar essa pergunta para vocês. Porque a gente sabe que existem pessoas e pessoas e tem situações e situações, certo? Mas para nós, no caso cristão, a gente sabe que não é só junção de famílias, como há muito tempo atrás era feito. A família do marido, né, juntava com a família da esposa mais por interesses, certo? Hoje,
A gente não tem mais isso, né? Hoje existe esse quê? Sentimento. Hoje a gente pensa nisso. Qual que é o propósito? De eu me unir com essa pessoa e juntos criarmos uma família. Tem, pessoal. Claro que tem. Porque não é unir por unir. Porque vamos parar para pensar. Deus vai lá, pega um homem criado de um jeito, com toda uma educação, com todo um histórico familiar, com toda uma cultura, certo? Temperamento, crenças, tudo, traumas, e faz essa pessoa, né? Assim, aí essa pessoa conhece outra pessoa com tudo isso de outro jeito e se apaixonam, né? Resolvem se casar. Por qual razão? Você acha mesmo que Deus ia fazer isso para fazer? O cara que de repente, o homem, né, que de repente foi criado de um jeito mais grosseiro, né, de um jeito mais é só trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa que tá tudo certo, com aquela mulher que foi criada toda mimadinha, toda que precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de várias outras coisas além da questão finanças, à toa, só para um belo momento um começar a ferir o outro, começar a ver faísca, desajustes e as conversas não se completam mais? Claro que não. Uma vez eu estava trabalhando e eu escutei um podcast, depois eu vou ver se eu acho para trazer aqui para vocês. É um casal japonês cristão. E ela falava bem assim para a pessoa, né? Eu achava, passei boa parte da minha vida pedindo a Deus para me dar um marido assim, 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 características físicas, emocionais, tudo. Pedi tudo para Deus, fiz aquela cartinha, coisa mais linda. Tem essas pessoas que acreditam nisso e tá tudo certo. E Deus não me deu dessa forma. E Deus deu, trouxe, né? Ela casou, e muito, muito bacana a convivência, só que em determinado momento começaram a haver algumas questões ali, né? Precisou haver alinhamentos. E aí ela foi questionar, né? Nossa, mas eu pensei que Deus, né? Que ia ser tudo maravilhoso. Eu pensei que essas coisas aqui não iam acontecer comigo. Ficou muito claro para ela, então, que Deus não dá aquilo que a gente pede, Deus dá aquilo que a gente precisa. E ela trouxe um apontamento sobre casamento que eu nunca tinha ouvido outra pessoa trazer. Olha só, tem coisas que Deus precisa trabalhar na minha vida e na sua vida que somente com o seu esposo ele vai conseguir trabalhar. Tem coisas que na vida do seu esposo, só um minutinho. Tem coisas que na vida do seu esposo ele só vai conseguir trabalhar, certo? Através da vida da sua esposa. Entende? Então, vai além. Quem aqui que casou dentro do ambiente, né, da igreja, que ouviu falar, você tem que escolher alguém, ou então o seu casamento tem um porquê, tem uma razão, algo a mais. Não é somente o interesse físico, não é somente porque você gosta dele, ele é lindo, maravilhoso, e vocês vão construir uma família maravilhosa. Não, não é somente isso. Não sustenta na hora que as crises acontecerem, porque, fato, elas vão acontecer. Então, tem algo a mais, Bárbara, e qual que é essa algo a mais? Construção. Através do casamento de vocês, o que vai ser construído? O que vai ser realmente para a glória de Deus? O que através da união de vocês vão poder, com ela, servir ao reino? Você entende que é muito mais profundo? E quando eu começo a ter esse olhar muito mais profundo para isso, coisas que antes às vezes me chateava, coisa que antes às vezes poderia ser classificado como problemão, passa a ser pequeno. Não é que ele não existe, ele vai continuar existindo. Mas às vezes eu consigo, através disso, ir mudando a minha postura e mudando a minha reação frente a essas situações. Quando o marido entende, que não é pouca coisa não, viu, gente? Quando na palavra de Deus fala que o marido, tá? Ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e, se preciso for, dar a vida por ela. É pouca coisa? Não é. Mas aí, às vezes, agora vamos tornar uma coisa um pouco mais engraçada, né? A esposa reclama de uma coisa que você vem fazendo, sabe? Que chateia, que irrita e fica cheio de dodói, né? E, não, comportamento às vezes egoísta. Ou, Deus falou que você, se preciso for, a sua vida é para ser dada pela vida dela.
Então, hoje eu gostaria de trazer esse vídeo para vocês com essa reflexão. Para e pensa, pega o seu cônjuge hoje, tá? Um exercíciozinho, porque, ó, teoria sem prática não dá em nada. Fica só aquela coisa de ouvir falar. Vamos começar a caminhar junto, certo? Estamos todos aprendendo. Pega o seu cônjuge hoje, vira para ele no momento que vocês estiverem orando, que creio eu, espero eu que vocês tenham esse momento de oração juntos, porque isso faz uma diferença muito grande. E pergunta para ele, meu bem, qual que é o propósito do nosso casamento? Escuta ele. Que, vou te falar um negócio, você pode se surpreender que ou ele não consiga responder, não saiba, às vezes nem você, ou vocês de fato nunca pararam para ir a fundo nesta pergunta. Porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que ele faz. Não teria ele propósito na união de duas pessoas, às vezes tão diferentes? Claro que sim. E o quanto antes vocês, nós, soubermos disso, fica mais fácil e mais assertivo de caminhar rumo ao propósito. Entende? Porque se eu não tiver um objetivo, olha aqui, o que nós vimos de propósito? Se eu não tiver um objetivo, ou seja, se eu não tiver uma razão para viver aquilo que eu busco, e o que eu busco no casamento? Tantas coisas, né? Eu busco companheirismo, eu busco cumplicidade, eu busco auxílio, eu busco proteção, eu busco segurança, coisas que Deus me dá, mas Ele coloca também dentro do casamento na responsabilidade de ambos. Uns na responsabilidade mais do marido, outros na responsabilidade mais da esposa. É bem simples esse vídeo, eu não vou me aprofundar, mas eu gostaria que vocês fizessem essa atividadezinha, tá? Esse exercício. Olha, senta lá, vamos orar? Vamos, ok. Amor, tava aqui pensando, qual que é o propósito do nosso casamento? E essa é uma atividade muito bacana para fazer, principalmente casais que estão passando por crises. Principalmente casais que estão passando por algumas estranhezas. Sabe? Tá tendo alguns choquezinhos. Ou dificuldades. Porque é o propósito que nos fortalece. É o propósito que nos faz permanecer. É pelo propósito que a gente decide todos os dias permanecer, mesmo diante algumas dificuldades e desafios. Mesmo diante a quando você é contrariada. Entende? E como dica, pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de trazer uma leitura para vocês, muito bacana. Além da palavra, que essa é assim, não tem condições de você não ler a palavra, né? Esse livro aqui eu ganhei no começo desse ano. Ó, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Esse livro me ensinou muito e eu vou trazer mais vídeos sobre esse livro. Eu ganhei de uma irmã muito querida na nossa igreja. E se alguém já viu, né, ou se alguém já leu, pode concordar e coloca aqui nos comentários comigo. Já li, é muito bom, me ensinou bastante, mexeu com as minhas estruturas também. Para esse vídeo não ficar mais, assim, extenso, né? Pensei que fosse ser menor. Mas não tem, gente, não tem como a gente falar de propósito e não se estender, né? Gostaria de deixar aqui esse pedido. Coloque aqui nos comentários. Você sabe, mas seu marido, qual que é o propósito do seu casamento? Da relação de vocês? Da família de vocês? Beijo no coração e até o próximo vídeo.